Código Penal Brasileiro, Parte Geral, Título 2, do crime, relação de causalidade, com causas que concorrem para o mesmo resultado, teoria da equivalência dos antecedentes causais. As causas podem ser absolutamente ou relativamente independente, preexistente, concomitante ou superveniente. Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Relação entre a causa eficiente e o efeito ocasionado. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Deve ser analisada a linha de desdobramento natural. Os fatos anteriores, entretanto, imputam, se a quem os praticou, causalidade adequada. Relevância da omissão. Crime comissivo por omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, agente garantidor, alínea tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, por exemplo, os pais. Alínea B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, segurança. Alínea C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado. Inciso 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, quer prosseguir, mas não pode, não admitem tentativa. Crimes culposos, omissivo próprio, habituais, preterdolosos, unissubsistentes, de atentado empreendimento e contravenção penal. Inciso 2. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa, norma de extensão. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, crime de atentado empreendimento, a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Quanto mais próximo do resultado, menor será a diminuição de pena e vice-versa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, pode prosseguir, mas não quer, geram a atipicidade do fato, ponte de ouro. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, não espontâneo, desiste, ato negativo, de prosseguir na execução, desistência, no correr da execução, ou impede, ato positivo que o resultado se produza, arrependimento, quase no resultado, apenas cabe nos crimes materiais, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, total, até o recebimento da denúncia ou da queixa, se for depois será atenuante. Artigo 65, inciso 3, b. Por ato voluntário, não espontâneo, do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, causa geral de diminuição de pena. Terceira fase da dosimetria, comunica-se aos partícipes, ponte de prata, crime impossível, tentativa inidônea quase crime. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, instrumento, ou por absoluta impropriedade do objeto que deseja atingir, é impossível consumar-se o crime, causa de exclusão da tipicidade. Se forem relativos será punível. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso, vontade e consciência, conduta e resultado voluntários. Inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado, teoria da vontade, dolo direto, pode ser de primeiro ou segundo grau, neste o resultado vai ocorrer, a consequência é necessária e suficiente, ou assumiu o risco de produzi-lo, teoria do assentimento. Dolo indireto, pode ser eventual ou alternativo, o resultado pode ou não acontecer. Crime culposo, conduta voluntária e resultado involuntário, em regra, são crimes materiais. Inciso 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, precipitação, negligência, falta de precaução, ou imperícia, falta de aptidão técnica, culpa inconsciente, era previsto,
fuga de dever de cuidado. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente o crime doloso é a regra, só há punição por crime culposo quando previsto em lei. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente afastar a responsabilidade penal sem culpa, espécies, dolo no antecedente e dolo no resultado, exemplo, latrocínio. Dolo e culpa, exemplo, latrocínio com morte culposa, culpa e culpa, exemplo, crime culposo de perigo comum. Culpa e dolo, exemplo, artigo 303 do Código de Trânsito. Erros sobre elementos do tipo, falsa percepção da realidade. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Erro de tipo essencial, pode ser evitável, quando exclui dolo, mas pode ser punido por culpa ou inevitável, quando exclui dolo e culpa, gera atipicidade, e o erro de tipo acidental pode ser sobre o objeto, pessoa, execução, artigo 73, nexo causal e resultado diverso do pretendido, artigo 74, discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Crime é doloso, mas é punido por culpa, por razões de política criminal. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, real, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, vítima virtual. Não é erro na execução, mas de erro de representação. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Erro de proibição. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação moral, a coação física exclui o fato típico. Irresistível será atenuante. Artigo 65, inciso 3. C. Inexigibilidade de conduta adversa, ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, aparentemente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, excludente de culpabilidade, isenta de pena. Exclusão de licitude para aplicar deve cumprir os requisitos: elemento objetivo, previsto na lei; elemento subjetivo, saber que está amparado pela causa de exclusão. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3. Em estrito cumprimento de dever legal. Exemplo, policial que executa prisão em flagrante, ou no exercício regular de direito. Exemplo, qualquer do povo prendendo em flagrante delito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Ambos os bens em conflito estão protegidos pelo ordenamento, mas na situação um prevalece sobre o outro. Deve ocorrer a ponderação. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3.
Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Não significa necessariamente fato típico, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Não é cabível a legítima defesa simultânea. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput 10 artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.